Obrigada. Boa noite, Celso. Boa noite, Regina. Tudo bem? Celso. Boa noite. Quem mais que está aí? Ainda não estou vendo vocês, não. Só estou ouvindo. Olha, Regina, Alain e Conceição, por enquanto. Comecei a ver agora. Ai. Então tá bom. Seja bem-vindo. Que bom que você voltou. Obrigado. Boa noite. Estamos aí. Tudo bem. Boa noite, Cleusa. Boa noite. Boa noite, Alain. Alain está sem microfone hoje. Ele só vai nos ouvir. Boa noite, Yara. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo. Vocês estão me vendo, então? Tá vendo aí, Regina? Tá tudo certinho? Estou. Tá. Tá com uma música de fundo. Tá com uma musiquinha de fundo, é. Isso. Quer que tira? Não, de forma alguma. É muito bom para harmonizar. É ótimo. Tá bom. Boa noite, Graça. Tudo bem, Graça? Você está com o microfone desligado. Tudo bom, graças a Deus, e você? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Graças a Deus, graças a Deus. Boa Tá noite. bom. Boa noite, amiga. Boa, Para nós todos. com Deus. Com Deus.
Boa noite, Fabrício. Boa noite, Regina. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo aí, que eu não falei ainda. Tá frio por aí, Fabrício? Tá demais, Regina. O pé vai ficando gelado. Daqui a pouco a gente vai vestindo mais blusa. Boa noite, Fabiane. Ei, Rosana, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Boa noite. Boa noite, Rejane. Boa noite, Bernardo. Saudade ainda. Também tô. A turminha tá bem? Tudo bem, Graças a Deus. Boa noite, Zilda. Boa noite, Milton. Tudo bem? Tudo bom? Graças a Deus, tudo ótimo. Boa noite, Eli. Boa noite. Tudo bom? Graças a Deus. Tudo bom. Conectamos o celular. E o novo netinho, Zilda, tá bem? Oi? O novo netinho que chegou, tá tudo bem? Tudo bem, tá uma gracinha. Que bom, que Fez bom. um mês. Já fez Já o fez o mês? mês? Já um mês ontem. Deus abençoe. Ah, uma gracinha. Graça, acho que você apertou alguma coisa, não? É estranho. A música.
Agora voltou. Tem uma música. Conceição, você faz a prece de abertura? Por gentileza. Nosso sim. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Vivo com o nosso Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E são 82 em espírito. Mas se pelo Espírito modificastes as obras da carne, vivereis. Paulo, Romanos 8,13. Quem vive segundo as leis sublimes do Espírito, respira em esfera diferente do próprio campo material, em que ainda pousa os pés. Avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima. Dá-lhe-se do dia qual aprendiz do pecado que estima, na permanência sobre a terra, valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. Na ignorância alheia, descobre preciosas possibilidades de serviço. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos para a própria iluminação e engrandecimento. Vê passar obstáculos como vê correr nuvens. Há uma responsabilidade, mas não se prende a posse. Dirige com devotamento, contudo, pode ao domínio. Ampara sem inclinações doentias. Serve sem escravizar-se. Permanece atento às obrigações da sementeira. Todavia, não se inquieta pela colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertencem ao eterno doador. Usufrutuário dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros. Bem-aventurado o homem que segue vida afora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que o bolado de novo dia. Sublime transformação e alegre despertar. Pai de misericórdia e amor, que esta noite possa ser de grande ajuda para todos nós, possamos abrir os nossos olhos e ouvir os corações espirituais e absorver todo o conhecimento, todo o amparo que necessitamos. Que possamos, Pai, doar o que existe de melhor em nós, pois somos tua imagem e semelhança. Que possamos abençoar, ajudar, acolher, sem criticar, sem ofender, sem pedir nada em troca. Abençoados sejam os mensageiros de luz aqui presentes, em toda a obra terrena, nos amparando, nos guiando, nos auxiliando. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Conceição. Celso. Sim, Regina. A palavra é sua. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa casa. Eu agradeço muito ao grupo, o GEIFA, aí, pela oportunidade que está me dando. Eu adoro trabalhar, né, na causa do desenvolvimento espiritual das pessoas. É um trabalho que eu já venho fazendo há 40 anos. Então, eu me sinto muito feliz em receber essas oportunidades. Bem, boa noite. E a casa também. Muito obrigada. Obrigado. O meu boa noite para todas as pessoas que estão presentes aí nessa nossa reunião. E eu espero que a mensagem toque o seu coração, que você possa compreender com perfeição a amplitude dos ensinamentos do Cristo e de todas as mensagens espirituais que estão querendo colocar o ser humano na rota celestial.
Você é um grande convidado, é o convidado mais importante, e eu espero que você aceite o convite do Cristo e participe grandemente e enormemente, assim, com o coração, de tudo aquilo que a mensagem contém. Que você a sinta, de fato, na sua inteireza, né, com toda a mensagem que o Cristo quis nos dar. Eu queria começar de um modo diferente, para que todo mundo possa compreender esse importante momento que nós estamos vivenciando. Como é natural, a gente percebe pela própria exemplificação da existência humana, as crianças crescem não só em corpo físico, mas crescem intelectualmente, desenvolvem sua inteligência e alcançam o mesmo nível dos seres adultos. Então, esse é um momento espiritual que chama a nossa atenção, porque nós estamos no terceiro milênio, que é chamado o tempo do renascer do Cristo. Nós estamos falando de um Cristo interno, não mais de um Cristo externo. E essa nossa mentalidade de agora, que já deixou de ser a infância do Espírito, já é a juventude do Espírito e nos permite entender com clareza que nós crescemos e que o nosso entendimento da mensagem do Cristo também cresceu em nós. Assim como também o nosso entendimento a respeito de Deus cresceu em nós. Então, o tema de hoje precisa dessa informação inicial, porque nós temos que olhar para esse texto agora com um olhar de jovem, não mais com um olhar de criança, né? Acreditando que a mensagem era uma mensagem para as pessoas daquela época. Não, a mensagem é uma mensagem sempre permanentemente atualizada para o dia de hoje, para quem está ouvindo a mensagem. Então, a mensagem desse texto de João, que está localizado no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 14, nos versículos de 15 a 21, a mensagem é ela própria, a programação para que você tenha a compreensão desse momento que você vai vivenciar, que é o momento do consolo. Quem é ou o que é o Consolador prometido por Jesus? Essa pergunta vai tocar seu coração hoje, porque você vai ouvir o que é e você mesmo vai tirar suas próprias conclusões. O que é a pessoa que nós chamamos de inimigo, aqueles que nos causam o mal ou nos causam os males? A pessoa que nós chamamos de mal ou de má, né? E a visão que nós temos dele hoje é que ele é um limpador de marcas magnéticas negativas que nós gravamos em algum tempo. É um cooperador do plano de progressão e evolução do espírito. Então, o inimigo ou o malfeitor, hoje a nossa visão dele é diferente. Ele é um coletor de lixo ou um coletor de energias ruins. Daí, do texto que nós vamos falar agora, que eu vou lê-lo, né, na íntegra, para a gente poder entender, eu quero que você mesmo tire, você mesma ou você mesmo, tire as suas conclusões. Que você avalie isso que eu estou falando agora, sobre a nosso crescimento espiritual e a expansão da consciência, e veja se você consegue extrair um sentimento diferente, uma ideia diferente. O texto do João fala bem assim, mas são as palavras de Jesus, não são palavras de João. Ele diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Essa é a frase inicial do texto, que vai culminar com essa mensagem do Consolador. Se me amais, guardai os meus mandamentos, ele prossegue dizendo: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, porque ele mesmo era um, para que fique convosco para sempre. Ele estava falando daquele que é o externo, para aquele que nós vamos conhecer, que é o que fica conosco para sempre, que é o interno, o Consolador interno. O Espírito de verdade, o Espírito de verdade que o mundo não pode perceber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis,
porque habita convosco e estará em vós. Ora, um texto que começa com essa clareza, dizendo, né, que há um espírito externo, que aí ele está falando, e outro consolador, que ficaria conosco para sempre, que só pode ser o interno, e o espírito de verdade que o mundo não pode perceber. Ou seja, naquele tempo, né, na mensagem transmitida pelo Cristo, a capacidade de compreensão era mínima, mínima. Então, não havia uma prevalência da verdade, da sinceridade, da pureza, né? O mundo não podia perceber por causa disso, estava com a vista turva, com a vista, com o espírito em turbulência. Então, não podia conhecer o espírito consolador. Então, nós tínhamos, naquele momento, um espírito de vingança, um espírito de descontar nos outros aquilo que eles nos fizessem. Mas vem falando que o espírito de verdade, que o mundo não pode perceber, mas que nós o conhecemos. Quem é esse nós, ou vós o conheceis, né? Quem é esse nós que conhece o espírito de verdade? Aquele que, depois de longos milênios de busca, de esforço, de prática, de adotar o evangelho no cotidiano, começa a perceber que o espírito é a nossa natureza íntima, é o nosso conhecimento que se transforma em energia, em vibração, em capacidade de gerar movimentos. Então fala que nós o conhecemos, porque ele habita convosco, quer dizer, habita dentro de nós, e estará em vós, estará dentro de nós. Então, está mais do que consolidada a informação do que o Cristo interno, o Consolador, também são coisas internas. Ele diz mais, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Está falando do Cristo, do Jesus físico. Mas vós me vereis. Já está falando do interno, porque eu vivo e vós vivereis. Então, nós precisamos começar a compreender agora de uma forma bem diferente. Então, ele diz, para arrematar, ele diz assim, naquele dia, conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim. Ele está no Pai e nós no Cristo, em Jesus. E eu em vós, ele dentro de nós, naquele dia. Que dia que é esse? É hoje. Para você é hoje. Você está tomando conhecimento de uma forma diferente de você enxergar a mensagem do Cristo daquele tempo, com o olhar de quem já tem um nível de compreensão desenvolvido, para quem já tem uma consciência expandida, para quem espiritualmente aumentou as suas vibrações e consegue ver com o olhar, com os olhos do Espírito. Então, aquele que tem os meus mandamentos, tem em si, né, conhece, e os guarda, quer dizer, na prática os observa, coloca em seu dia a dia, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Vamos lá, gente. Nós temos aí umas coisas bem interessantes para a gente poder avaliar. Quem é Jesus? Um dos nomes dado a Jesus é Jesus. É o nome do homem terreno, como você, eu e todos os demais temos o nosso nome. Então, Jesus era um como nós, né? Um como nós, e nós um como ele. Assim foi dito aí nas linhas logo atrás que eu acabei de falar. Messias, como ele foi previsto, né, nas profecias, dizia, vai vir o Messias. Então, o Messias é aquele que traz a mensagem, é o mestre, o mensageiro, o profeta, aquele que anuncia, o pregador do evangelho, o anunciador da mensagem divina, o educador espiritual. Então, se você pega a mensagem do Cristo e vê que aquele foi o papel do Jesus como Messias, você vai compreender que o nome Cristo é um terceiro nome que também identifica a mesma pessoa, porém em outra fase. Como também identifica igualmente o ser humano que você é, os seres humanos que nós somos individualmente, cada um com a sua parte, cada um com a sua experiência individualizada. Então, nós vamos vivenciar um momento de nascimento com o nosso nome de homem terreno,
vamos ter o nosso papel de Messias, ou mensageiro, ou profeta, ou pregador, ou pastor, ou educador espiritual, ou palestrante, ou seja, o que for, esse é o papel Messias. Todos nós vamos passar por ele. Porque da etapa do aprendizado, interiorização, né, da mensagem, depois o passo seguinte é você transferir a mensagem, é compartilhar, é você se multiplicar através da mensagem do Cristo. É você jogar a mensagem para que outras pessoas absorvam o Cristo em si. E por último, o Cristo, que é o papel final, é aquele que sofre, que percorre a subida do Calvário carregando a sua cruz. Esse significado é muito conhecido do ser humano. Você conhece esse significado, cada um que carrega a sua cruz, todo mundo sabe da dificuldade, essa cruz é sua. Então já vimos e ouvimos N vezes esse ditado, essa cruz é sua, não é minha não, essa cruz é sua. Cada um carrega a sua cruz, já vimos isso. Então nosso corpo é aquela cruz que reflete aquela composição biológica de biofótons, né, que traz a carga que nós acumulamos de conhecimentos e informações e que tem a propriedade de se transformar no nosso corpo. Ora, é uma visão um pouco diferente daquela habitual que nós estamos acostumados. Mas para corroborar aquilo que eu falei agora mesmo, que Jesus era um homem terreno que cresceu, se desenvolveu, cresceu em sabedoria. Vamos ver o texto de Lucas, no capítulo 2, versículo 52, que dizia assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Bem, existe então outra coisa que nós precisamos de manter alerta, o alerta aceso. Jesus tinha falado conosco, aquele que me ama, que guardar a minha palavra. Então, em João 14, 23, ele reforça o que ele disse. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Outros textos falam, Paulo mesmo fala, né, que não sabeis vós que o vosso corpo é o templo onde o Cristo habita, onde Deus habita, que vós sois morada de Deus. Se você destruir o seu templo, Deus o destruirá. Então é essa percepção mais profunda que eu quero que vocês tenham, porque não adianta nada nós ficarmos apenas na teorização, na continuidade da teorização, e do lado de fora nós nos esquecemos disso e praticamos outra mensagem que não é a mensagem do Cristo, né? Nós sabemos que se o nosso corpo é uma das moradas do meu Pai, da casa do meu Pai, é uma das casas do meu Pai, Jesus nos disse isso, foi em João 14, 2. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Jesus diz mais, completando, dando-nos um elemento de consolo e esperança. Vou preparar-vos lugar. Com isso, ele estava garantindo para você que, na sua experiência humana, o resultado final seria a sua chegada nessa dimensão superior da vida, que é a consciência divina. A percepção da realidade de um modo divino de perceber a vida e as pessoas. E um modo divino de agir com as pessoas, na percepção de que todas as pessoas também são, como nós, filhos de Deus, portanto, seres da mesma natureza divina como qualquer outro. Então, essas muitas moradas podem se estender para infinitas possibilidades, mas vamos falar das moradas internas, aquilo que cada um de nós é como morada do Pai. Nós somos habitáculo, somos templo, somos palácio onde habita o Rei, o ser divino superior, a criatura que cria as realidades. Bem, vamos então partir para o nosso estudo efetivo agora. Tal como Jesus, cada um de nós é um ser terreno. Jesus, naquele momento, era um ser terreno. Nascido na matéria,
filhos de seres físicos. Ele não se fez diferente de nós. Ele se fez igual a nós, para que nós pudéssemos compreender que toda referência das suas mensagens eram mensagens que estavam ao nosso alcance e era para nós nos tornarmos como um com ele, e ele um conosco. Então, tal como nos mostra Jesus, cada um de nós alcançará a condição inicial de mensageiro, ou de profeta, ou pregador do Evangelho. Cada um de nós se multiplicará a partir da prática do Evangelho e a partir da transferência de conhecimento do Evangelho, por meio das pregações, por meio das palavras, por meio das tarefas, por meio das ações coerentes com essa natureza do próprio Cristo. Tal como anunciou Jesus, cada um de nós alcançará o conhecimento da verdade, que nós somos deuses, que o Espírito é o conhecimento, que ele é a energia biofotônica, biofóton, que nos preenche o interior, essência do ser divino presente em nós, e que além de conhecer essas verdades, nós também entenderíamos que a mensagem do Cristo é um programa, um elemento de autoprogramação com o qual nós iríamos nos despir da carga de energia negativa e, ao mesmo tempo, nos carregarmos com a energia da carga positiva, da carga construtiva, daquilo que é belo, bom e útil, que é aquilo que compõe as regras ou mandamentos do próprio Evangelho do Cristo. É um ensinamento completo, é uma etapa de programação. Então, essas são duas etapas que nós temos que percorrer. Ser o ser terreno nascido da matéria, aprender como seres físicos, crescer, desenvolver intelectualmente, inteligência humana e tal, e também participar do processo de transferência de valores, ensinar as virtudes para os outros. Então, cada um de nós alcançará essas etapas e também vai conhecer como uma terceira etapa, que é o conhecimento da verdade, essa nossa divindade, é o reconhecimento da nossa divindade. Então, já sabemos, e o Cristo afirmou isso de uma maneira tão clara, tão incisiva, que não resta espaço para qualquer dúvida de nenhum de nós. O nosso lugar já está reservado, portanto, já está garantido. Você está a caminho de alcançar essa meta, esse objetivo, esse grande objetivo da existência humana, que é alcançar o seu nível de consciência divino. Não importa em que estágio nós estejamos agora, não importa o que nós tenhamos feito para trás, no passado, não importa se nós fomos ignorantes, se nós fomos maus, se fomos isso, não importa. São etapas que nós teríamos que vencer para alcançar a escala de entendimento dos valores que são compatíveis com a nossa natureza divina, e nós, com certeza, já sabemos que esse lugar que está reservado, nós o alcançaremos, nós o teremos. Depois de ter alcançado a consciência crística, naturalmente. Então, a consciência crística, ela tem uma particularidade. Cristo, na nossa percepção, é aquele que sofreu, aquele no qual foi colocada a coroa de espinhos. Quer dizer, ele é um rei, mas se coroou com a coroa de espinhos ao praticar, né, na consciência humana, ou na consciência ainda animalesca, né, animalizada, praticar as coisas ruins, as coisas más, fazer aquilo que não convinha fazer ao outro, porque a lei do amor já estava posta desde o princípio dos tempos. Então, se nós fizemos o que fizemos para trás, não estaríamos aqui agora se não tivéssemos feito. Então, nós já começamos a largar para trás aqui no caminho um pedaço da cruz do Cristo. Nós já começamos a deixar para trás, né? Vamos tirar um pouco da cruz do Cristo, que é o sentimento de culpa, ou de pecado, ou de erro. Tudo o que nós fizemos era para fazer. Precisamos fazer. Teríamos que conhecer os valores da escala, sentir os efeitos da causa a que nós demos vazão, que nós transformamos em ação. Então,
percorridas essas 3 etapas iniciais, nós vamos alcançar uma condição de assumir o nosso lugar no universo divino. Ao subir para o patamar, próximo para o patamar da vida, que não é mais um patamar carnal, mas um patamar espiritual. Então, vamos lá. Ninguém fará isso sem que tenha uma ascensão turbulenta. O que é ascensão turbulenta? Eu não consigo me livrar das minhas marcas magnéticas negativas por mim mesmo. É preciso que alguém venha puxar essa marca magnética. Isso nós chamamos de tentação, nós chamamos de maldade dos outros, chamamos de coisas ruins que os outros fazem conosco, chamamos de sofrimento, chamamos de perseguições, chamamos de ameaça, e isso vai acontecer conosco, porque nós estamos na subida do Calvário. Proveniente de todo lado vai vir tudo aquilo que nós nos apropriamos de maneira indevida com as marcas magnéticas negativas e daquelas energias ruins com as quais nós exercemos as nossas ações em relação às outras pessoas. Isso vai ocorrer para todos, porque todos terão que se dispensarem das suas marcas magnéticas negativas. Não farão isso sozinhos, não é possível fazer isso sozinho. Nessa caminhada de ir largando os pedaços da cruz pelo caminho, nós vamos percebendo que nós estamos subindo o Calvário e estamos largando os pedaços para trás, mas não sem ajuda. Não sem ajuda. Se não vierem essas pessoas que nós chamávamos de maus, que na verdade estão nos fazendo um grande bem quando chegam a nós, fazendo os males e retirando as nossas marcas negativas, quer dizer, pelo menos o objetivo é esse. Mas se eu não tenho uma compreensão suficiente para entender que perdoar 70 vezes, 7 vezes, amar até os próprios inimigos, fazer o bem para aquele que nos faz o mal, é parte de largar a cruz pelo meio do caminho, nós não entendemos isso e reagirmos àquele que nos vem com a ação malévola, ação maligna, ação de malfeitor, aqueles que nos vêm tirar a marca magnética, se nós não nos portarmos de maneira pacífica, aceitando que alguém que está vendo nas nossas costas uma cruz extremamente pesada e vem tirar um pedaço dessa cruz, então nós não temos direito de chegar leves ao ponto mais alto. Não vamos chegar ao ponto mais alto, porque não estaremos leves o suficiente para isso. Então, a cruz que nós carregamos é o nosso próprio corpo humano, já falei disso. E ele é decorrência da vibração eletromagnética. E eletromagnetismo é energia negativa, vibração dos elétrons, carga negativa. O corpo é isso. E nós vamos, aos poucos, nos desfazendo dessa energia eletromagnética negativa e vamos colocando em seu lugar as informações do Cristo, as ações do Cristo, os pensamentos do Cristo, as palavras do Cristo, e vamos ganhando um magnetismo positivo, construtivo, que tem a finalidade de nos dar a percepção da realidade linda, maravilhosa, onde tudo tem utilidade, onde tudo tem causa sensação de satisfação, prazer, né, que tem a finalidade de resgatar os nossos males humanos, essas pessoas que vêm a nós inscrevemos em nós, a lei está gravada no Espírito, a gente sabe disso, está gravado, então o que nós falamos é lei. A palavra de Deus é lei, você é um Deus, um ser divino. Fazer os resgates enquanto você se eleva é aquilo que o Espírita chama assim, não sei por que espírita sofre tanto. É isso, é porque ele já sabe que ele se marcou magneticamente com tantas coisas negativas e que agora vai precisar de alguém vir para ajudá-lo a tirar isso. Ele não vai poder reagir, não resistir ao mal, não confrontar o mal, não combater o mal, não disputar com o mal e não lutar para a permanência do mal em si. O mal só pode sair se alguém que é mal vier tirá-lo de você. Ele vai passar um pedaço da cruz para ele, vai tirar das suas costas. Então, fazer o resgate enquanto se eleva
Essa é a visão clara da subida do Calvário, que foi demonstrada pelo Cristo. Nosso caminho natural. Ninguém vai passar por outro caminho. O caminho do Cristo é isso. Ele disse, olha, eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai senão por mim. Você não pode se dispensar de viver as experiências que o Cristo viveu. Se ele não se dispensou, por que você se dispensaria? Muito bem. Isso é um ensinamento profundo, é um ensinamento difícil, não é fácil. Ele ensinou a programar o momento da limpeza magnética, que vem com a tolerância da experiência difícil, que vem da capacidade de não resistir, não brigar, não disputar com o mal, permitir que o mal que você criou e gravou em si saia de si, porque outro veio tirar. E só pode tirar se você não reagir. Se você reagir, ele vai dobrar de intensidade de energia. E a situação que virá a seguir será duplamente mais poderosa em termos de maldade e malícia. E a pessoa será duplamente má. Consolo é que você pode não resistir ao mal, não resistir ao mal, aos males. Por exemplo, isso tem um significado muito profundo, muito profundo. O mal que você fez se transformou na doença que você experimenta. A doença é o que você chama de mal do corpo, ou mal da psique. Então, se você lutar contra a doença, ela aumenta. Se você lutar contra a doença, ela aumenta. Do que eu estou falando? Isso parece uma loucura, mas não é a mensagem do Cristo. Ele está dizendo para você. Olha, se você foi diagnosticado com um câncer, não fica se debatendo contra o câncer, não. Ao contrário, para de alimentar a ideia de que você tem câncer e começa a alimentar a ideia de que você possui um sistema imune perfeito, que você é extremamente saudável, que você é um ser divino, que você é luz. Porque quando você se conscientiza de que você é luz, as trevas desaparecem. Doença é uma treva. Então, nós estamos com a mensagem toda muito clara agora nesse momento. Sabemos que tudo tem um efeito extraordinário. A programação foi colocada dentro de nós todos conhecemos a programação na sua íntegra. E agora eu quero te dizer, haja conforme a programação que você recebeu, porque você irá se empoderar. Você irá se tornar uma pessoa de vibração elevada, acima dos padrões da vibração comum, e será imune contra todas as doenças. Vibre nas virtudes divinas e você vibrará numa vibração tão elevada que você se livrará definitivamente dos males e malfeitores que são praticados por terceiros. É a sua vez. Chegou a sua hora de ser feliz, de ter sentimento de segurança, de ter saúde plena e de ter a capacidade de ter a alta atratividade, atração magnética para coisas boas. Que a realidade do lado de fora espelhe exatamente os seus valores internos. E você se sinta bem com isso, e se sinta feliz com isso, e tenha satisfação com isso, porque a satisfação do espírito está naquilo que ele tem dentro, em receber mais, em se alimentar, em ter mais daquilo que já tem. Então, para o mal, é males, muito mais males. Muitos conhecimentos do mal aumentam o mal que a pessoa vive. Mas o conhecimento do bem cria boa realidade, cria o bom sentimento, cria a satisfação, cria o contentamento, cria o sentimento de segurança. E para que o Cristo viva, para que Jesus viva, para que esse homem, né, da dimensão superior viva dentro de nós, se torne vivo dentro de nós precisamos dar vida ao Evangelho. Colocamos ele para dentro. Agora temos que colocá-lo para fora por meio de ações. Isso é dar vida ao Evangelho. Então, quando nós recebemos algum sofrimento, nós vamos entender que somos capazes de aceitar aquilo como um retorno inevitável.
E isso nos tornará livres dos nossos males, dos males que nós fizemos, claro. É preciso saber receber o mal que nos vem sem reclamar, sem revolta, e com amor àquela pessoa que nos faz o mal. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos faz o mal. Não é nada irracional. Só que a lógica é outra. A lógica não é a lógica da satisfação do ego, não é a lógica da satisfação da personalidade, é a lógica da satisfação do espírito. Então, perdoar 70 vezes 7 vezes, amar o inimigo e fazer o bem àquele que nos faz o mal, as recomendações mais do que conhecidas do Cristo, é a única forma que nós temos de aceitar de volta o mal que nós causamos e a única forma de nos livrarmos de todo o mal, como nós pedimos na oração do Pai Nosso. Né? Pai nosso que estás no céu, tarará, tarará, livrai-nos de todo o mal. A única forma de nós nos livrarmos de todo o mal é permitir que o mal que tenhamos feito nos seja tirado por meio do recebimento daquilo que nós fizemos. Essa é a única forma de nós nos livrarmos da marca magnética com a qual nós nos marcamos em outros tempos. Nos tempos da ignorância, mas nos tempos também necessários, porque sem a experiência, no tempo da ignorância, não haveria valor da experiência no tempo da sabedoria. Ora, quando nós compreendermos compreendermos isso, nós estaremos, então, aptos para vivenciar o momento do descendimento da cruz. É o momento em que nós estamos deixando a cruz, o momento em que nós nos despojamos de nossas energias de sofrimento, das cargas pesadas, das pedras que nós colocamos nas nossas mochilas e nos tornamos leves e aptos para a jornada do próximo nível da experiência humana, que é, sobretudo, uma experiência de luz. A experiência espiritual e divina aguarda você. Depende exclusivamente de você. Não depende de mais ninguém. Você precisa deixar de lado a sua percepção humana para ter a sua percepção divina ativada. Então, ao lermos os textos do Evangelho, em que o Cristo diz: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurado quando disserem todo o mal contra vós por causa do meu nome, entenda, você chegou naquele momento do descendimento da cruz, você chegou no momento em que o Sireneu chegou em você e tirou sua carga, tirou o peso, carregou sua cruz, ele está pegando a sua cruz. Né? Então, ele é um auxiliar, ele é um ajudante, é um que veio aliviar o seu peso. Então, olha só, compreenda perfeitamente. Você está nesse momento, você está sofrendo, você está tendo muita dificuldade de relacionamento, você está vivendo momentos difíceis, não só com a pandemia, mas com os relacionamentos das pessoas no trabalho, na rua, nos ônibus, na vizinhança. Entenda, esse é o seu momento do descendimento da cruz. Não o jogue fora, não o desperdice. Nós entenderemos perfeitamente a verdade, que é a necessidade da purificação do espírito, alcançar um nível da consciência pura, um espírito limpo, livres dos males e das energias negativas com as quais nós obscurecemos a nossa luz, que nós tornamos as nossas luzes de trevas. Então é esse o momento. E com essa consciência bem clara, com essa consciência bem limpa, com a percepção clara, com os olhos limpos, enxergando a realidade que está por trás daquilo que a gente pensa que é mal, que é o fim, que é a dificuldade, que é o problema, que nós estamos enxergando aquilo agora como um bem, uma necessidade espiritual. Então, com essa consciência clara, bem limpa, nós estaremos dispostos ao que for de tolerância, de paciência, de resiliência, de resistência, para alcançar o estado da graça, o estado da luz. As palavras são simples. Não resistais ao mal. Não resistais ao mal com U e não resistais ao mal com L. Todos já conhecem a minha experiência do diagnóstico do câncer de pâncreas.
né? Existem outras experiências com diagnóstico de diabetes, que não tenho mais, que já foi curado, que já acabou, que já passou. Mas tudo isso é para eu poder aprender a colocar na prática aquilo que eu aprendi e ensinei para os outros. Então, eu quero que você entenda, você não só aprende, mas vivencia e precisa ensinar com as suas atitudes coerentes com aquilo que o Cristo ensinou. Não resistais ao mal, pessoa, não resistais ao mal, situação. Não resistais. Não fique focado naquilo que te faz o mal. Não dê importância ao mal, porque se você der importância ao mal, quanto mais importância você der, mais importância ele terá. Tanto faz que... Celso, o Fabrício fez uma observação muito interessante aqui, eu gostaria de ler. Você está com o chat aberto ou posso ler para você? Pode ler, por favor. Tá. O Fabrício, boa noite, Celso. Não devemos nos ligar ao negativismo da doença, ter sempre fé e pensamento positivo. Mas isso não quer dizer abandonar o tratamento convencional, como muitos acreditam, certo? Devemos nos ligar em Cristo e tratar o corpo. Aí fez uma segunda observação. Quando temos a aceitação, a cruz torna-se suave, o jugo leve. Olha, a observação do Fabrício é totalmente pertinente, especialmente nesse momento em que há discussões que nós consideramos discussões até políticas relativamente a temas assim. Bem, nós temos que começar a entender um outro nível de experiência que está reservado a todos nós que estamos aqui conectados hoje e a muitos outros pelo mundo afora, que, mesmo não participando desse grupo, também tem a percepção, o entendimento e tem a adesão ao Evangelho como o Cristo recomenda. Nós temos a capacidade de não adoecer, porque nós evitamos a circulação interna no nosso sistema neuronal de energias negativas e energias deletérias, energias destruidoras. Essa é a primeira possibilidade. Se não tivermos feito isso ao longo do nosso tempo, e agora restou as experiências de doença ou de dificuldade, eu não disse para ninguém não usar o tratamento convencional, mas disse que existe um outro tipo de tratamento que é muito mais eficiente, muito mais importante, que é o que o Cristo recomenda, não o Celso. Não recomendo, eu não recomendo, mas o Cristo recomenda. Se você deixar de se alimentar de energias negativas no seu sistema neuronal, aquelas conexões cerebrais já construídas entrarão na lei da entropia, perderão a sua energia e perderão a sua capacidade de gerar vida interna dentro de você. Ou seja, o mal pode ser morto pela via espiritual. Todo mal pode ser morto pela via espiritual. Dou o exemplo do câncer de pâncreas com o qual eu fui diagnosticado. Os médicos disseram, faz isso, faz aquilo, faz 11,5 horas de cirurgia, retira isso, retira aquilo outro. E você, então, pode ficar curado, mas vai ficar dependente para o resto da vida de tomar insulina, de um monte de outras coisas, com problemas digestivos, etc e tal. Então, a medicina humana não está no nível de cura permanente. Os laboratórios que constroem remédios não querem a sua cura, de jeito nenhum. Eles querem que você fique dependente do remédio para o resto da vida. Quanto mais você depender de remédio para o resto da vida, mais eles ganham dinheiro. Então, é preciso, você ter uma percepção de que isso existe, mas isso pode ser evitado por aqueles que têm a clareza da clarividência da visão espiritual, que consegue enxergar que os males não são permanentes, nenhum mal é permanente, e nenhum remédio cura mal nenhum, todo remédio apenas cura sintoma. Saiba disso, só sintoma, nunca vai haver um remédio que cura mal nenhum, só sintoma. A medicina não é feita para curar a doença, ela é feita para aliviar os sintomas. E quando existe alguma possibilidade de cura, eles não colocam essa disposição
Olha, se você estudar o assunto com profundidade, Fabrício, você vai ver que já mataram, né, entre aspas, várias pessoas, Max Gerson, nos Estados Unidos, porque ele criou a cura do câncer em 1900, em princípio de 1900, e outras pessoas, né? Então, assim, aquele que você inocentemente hoje também enxerga como a solução única, não, a solução única está na espiritualização do ser, na consciência divina que você tem que criar. Por isso que existem os males, por isso que existem as pandemias, por isso que existem os problemas de secas, de altas tempestades, por isso que existem enchentes, por isso que existem secas, por isso que existem todos os males que você possa imaginar. Você precisa se extrair dessa condição de produtor associado dos males que geram os males do mundo. Então, saindo disso, você está fora. Está fora. Então, ao mesmo tempo em que eu digo para você que não recomendo que as pessoas desistam do tratamento da medicina humana, eu digo ao mesmo tempo, crie em si as condições espirituais para não adoecer. Ou se já adoeceu, crie em si as condições para se curar. Porque o remédio não vai curar, não. O que vai curar de verdade é você parar de cometer aquele chamado suicídio inconsciente, que é de praticar o mal, falar o mal, pensar o mal. Isso é um suicídio inconsciente. Você está destruindo o seu corpo. Né? Então, nós temos a consciência de que é pelo espírito. O médico recomenda que nós nos curemos pela medicina tradicional. E o médico dos médicos nos recomenda que nós nos curemos, nos tornemos sãos pela medicina espiritual. Então, para mim, eu não sei se eu respondi, Fabrício, mas esse é o meu pensamento. E, sinceramente, eu não abro mão desse pensamento, porque eu prefiro 1000 vezes seguir aquilo que o Cristo me ensinou, que já funcionou comigo, do que qualquer outro tipo de ensinamento. Eles disseram para mim que eu jamais ficaria curado definitivamente, porque eu teria que tirar um tanto de pedaço dos meus órgãos internos, e eu não precisei de nada disso. Tem anos e anos que isso aconteceu, e eu estou aqui firme e forte, saudável, tranquilo, sereno. Né? Então, eu passei pela fase da subida do Calvário, e ainda estou aqui para passar. Porque enquanto eu não sair daqui, eu não me extraí dessa possibilidade. Quer falar mais alguma coisa, Fabrício? Não, seria só isso mesmo. Obrigado. Tá bom, Fabrício. Eu que agradeço. A sua intervenção foi muito pertinente, tá? Bem, não há nada mais claro do que isso para nos livrarmos do mal. Não combater o mal. Não permitir que ele morra de inanição. Pode tomar algum remédio para aliviar sintoma? Claro que sim, deve. Você não pode dispensar. Isso vai eliminar a dor, vai eliminar sintoma, vai eliminar algumas coisas que são desconfortáveis. Mas a cura é só interna. Não tem outra cura para nada, mal nenhum, não existe outra cura. Então, não lutar contra o mal, mas permitir que ele faça o seu papel de roubador de pedras da sua mochila espiritual. Aí eu estou falando do mal com U, né? Da sua mochila espiritual, é o que você tem que fazer. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. E se o Cristo disse, não resistais ao mal, e se nós usarmos esse mal aí com L, o significado é muito claro. Não alimente a conexão espiritual já criada das energias negativas, e ela morrerá de inanição. Espírito é conexão cerebral, é conexão espiritual, é formação de caminhos, é formação de circulação, energia, distribuição de energias, que é vida ou morte. O bem representa vida, bem-estar, saúde, conforto, prazer. E o mal representa mal-estar, destruição, prejuízo, falta de percepção, falta de visão, falta de inteligência, falta de acesso aos níveis de conhecimento superior. Então, o papel nosso é entrar na linha espiritual e usar os recursos da medicina como paliativo, porque a gente sabe que não são elementos de cura efetivo, são elementos paliativos. Nenhum remédio cura nada. E não sou eu que falo isso, não. Isso aí você vai procurar na internet aí, remédio cura,
Se você fizer essa pesquisa, você vai achar 400 vídeos, 500 vídeos de pessoas que têm conhecimento profundo que explica o papel. Saíram várias reportagens, inclusive de televisão, falando sobre o que a medicina não, que a medicina, os laboratórios, os grandes laboratórios não querem que você se cure, né? Eu até sugiro que as pessoas que hoje se interessarem por esse assunto façam essas pesquisas, porque eu não quero que ninguém acredite em mim, que eu não quero que ninguém se guie por mim. Eu não sou mestre nem sou mentor de ninguém, mas eu sugiro assim, se o Cristo disse que nós podemos nos livrar do mal ao não resistir ao mal, então o caminho é esse, eu não vejo outro. O caminho só pode ser este. Não colocar o mal em foco, não dar a ele o centro do palco da minha vida, né? Então, que faça o seu papel de limpador de karmas. Eu tenho que aceitar isso nas pessoas e aceitar com a experiência, a vivência da experiência, sem eu ficar focado nela, tira ela da sua energia central e mais importante da minha vida e coloca ela em plano secundário. O meu foco, e aí eu já falo para todos, né, o meu foco, como o seu, deve ser aquilo que o Cristo recomendou. Faça o bem, ame ao próximo como a si mesmo. Não tem estranhos, todos nós somos irmãos. Não existem estrangeiros. Tudo aquilo que nós fizermos para qualquer pessoa é energia que vai circular em nós mesmos. É a garantia do retorno certo do acontecimento para a nossa própria experiência, avaliação e juízo de valor. E nós não conseguiríamos vencer a nossa jornada sem passar por isso, sem reclamação, sem queixa, sem revidar. Não há possibilidade. A possibilidade nossa é essa. É só essa, né? O caminho desse, o Cristo disse, ninguém vê o Pai senão por mim. O Pai é interno. É o seu poder divino interior que está aí, todinho, à sua disposição, mas que você não alcança, porque as energias negativas, deletérias, energias deteriorantes, bloqueiam o seu acesso ao seu poder divino. Antes que tudo isso seja considerado para você alguma coisa assim, vamos dizer, escandalosa, faça a sua parte na sua experiência divina. Experimente o seu eu divino. Dê ordens para a vida. Dê comandos para a vida. Né? Então, coloque em prática o que o Cristo disse e acredite que o resultado vai acontecer. Nenhuma palavra é realmente em vão. Nenhuma palavra. Todas elas contêm energia e circulam em você, no seu cérebro, na sua mente, no seu sistema nervoso, e são distribuídas segundo o seu papel dentro dos órgãos e organismos e sistemas do seu próprio corpo. Então, vamos dar um exemplo pequeno para as pessoas começarem a entender o tanto que elas afetam sua própria existência. Né? Vamos lá, você não consegue engolir certa pessoa, você não consegue aceitar aquela pessoa de jeito nenhum. O que está faltando aí? Está faltando você saber digerir as coisas que são espirituais. Essa digestão espiritual chama-se Agni. Existe Agni físico e o Agni espiritual. Agni, o papel de você aprender a digerir as coisas espirituais, não ficar remoendo, não ficar reclamando, não ficar resmungando, não se queixar, porque isso é realimentar a energia que já está lá dentro. Esse é o caminho da sua limpeza espiritual, da sua saúde plena, do seu perfeito funcionamento. Então, essa circunstância não é conhecida. Quando a gente fala assim, tem que engolir sapo, você tem que aceitar o que os outros falam, não dá para calar. Aí você vai me responder assim, não dá para calar. Não dá. Chega um ponto que você não tem, passou dos limites, você não tem tolerância, não dá para aguentar. Tem que aguentar. Olha quem é o Cristo. Olha o papel dele. Foi açoitado, chicoteado na cruz, na subida, chutado, furado com lança, cuspido. E ainda assim,
ele foi até o fim, subiu o Calvário e se posicionou na cruz em estado de serenidade, de tranquilidade. Claro que ele se queixou das dores. Claro que ele queixou sim das dores, porque não é possível uma pessoa viver o seu papel humano, ser colocado numa cruz, ser furado no seu abdômen e não sentir dor. Não é possível. Então, ele sentiu dor. Mas, ao cumprir o seu papel, sem escapar dele, mesmo tendo poder para fazê-lo, mesmo tendo poder para poder criar um banzé, criar um tumulto, fazer as coisas acontecerem ali de modo a destruir toda a circunstância em volta, ele tinha esse poder, sabia como. Mas ele disse, Pai, eu vim foi para essa hora. Então, livra-me desse cálice, mas eu sei que eu vim foi para essa hora. Então, você sabe que você veio foi para essa hora. Todos nós precisamos saber, seja o que for que esteja acontecendo na nossa vida, nós viemos foi para essa hora. Seja a experiência que for, você veio foi para essa experiência. Você vai passar por ela ou vai ficar agarrado nela? Vai ficar preso nela? É essa a mensagem do Cristo para nós. Então, não só o Fabrício, mas todas as pessoas, eu agora abro o espaço, nós estamos faltando aí, acho que 5 minutos, pelo que me parece. Eu abro o espaço para quem que mais quiser conversar, quiser trocar ideia, quiser perguntar, porque isso aqui não é o Celso ensinando nada, é o Celso compartilhando a mensagem do Cristo. Nós estamos compartilhando uma mensagem que é algo extraordinariamente importante para a nossa vida, para todos nós, inclusive para mim. Inclusive para mim, eu também sou um aprendiz. Cada dia eu enxergo um pouco mais fundo, enxergo um nível um pouco mais profundo, porque eu dou muito valor e respeito muito o Cristo na sua mensagem, não só como mensageiro, mas também pela sua mensagem. Eu me foco na mensagem como algo que veio para o meu bem, exclusivamente para o meu bem, que tem um lugar reservado para mim numa dimensão da vida em que tudo é infinitamente superior. Por que então que eu vou dispensar tudo isso e não vou acreditar naquilo que eu sei que é a minha própria realidade futura, que é o meu destino, que é a minha natureza? Eu faço parte daquele mundo que o Cristo falou, não é desse mundo onde está todo mundo aí com crise política, com crise de acusação, com crise de julgamento, todo mundo apontando o dedo, botando o dedo na ferida, falando mal disso, falando mal daquilo, querendo botar o outro na cadeia, querendo botar... Não, nosso mundo é outro, nosso universo é outro. Nosso universo é aquele que olha e vê qual é o papel do ser crístico, do ser divino no mundo. O que eu posso fazer para melhorar o lugar onde eu me encontro? O que eu posso fazer para melhorar a minha própria experiência? O que eu posso para melhorar a vida do outro? O que eu posso fazer? É essa a minha experiência de consciência superior. Acho que é a sua também. Você não é diferente do Cristo, não é diferente de mim, é um Deus também. É um ser divino também. Você cresceu em corpo, cresceu em espírito, cresceu em consciência, cresceu em capacidade, em habilidade. Agora, use os conhecimentos da programação do Cristo para se programar como um ser divino. Regina, então eu estou abrindo um espaço aí, porque tem mais alguns minutinhos, eu já comi 3 dos 5, mas se alguém quiser falar, fazer pergunta ou fazer colocação, estou à disposição. Está me ouvindo, Regina? Regina? Tem alguém me ouvindo? Regina?